O estômago tá roncando, mas não de vazio. É aquele aperto seco bem no meio das costelas, que parece que engoliu um tijolo. Aí você abre o armário de novo, só pra conferir se por milagre apareceu um pacote de bolacha recheada que não estava lá 5 minutos atrás. São 11h30 da noite de uma terça-feira qualquer. A casa tá em silêncio, aquela luz amarela da cozinha é a única acesa, e você tá ali, parado na frente da geladeira aberta, com a porta escancarada, deixando a claridade gelada bater na cara como se fosse brisa de praia. A luzinha de LED ilumina o cenário do crime. Sobrou um pedaço de torta na vasilha de plástico, tem uma caixinha de leite condensado esquecida no fundo da prateleira e aquele pote de sorvete que na verdade guarda feijão, mas hoje você até torceu pra ser o sorvete mesmo. Você não tem fome. A barriga tá sossegada, o jantar foi às 8, tá tudo em ordem na parte fisiológica da coisa. Mas tem um barulho esquisito no peito. Um aperto sem nome, um cansaço que não é nos músculos, é na alma, uma urgência de ocupar o espaço por dentro. E aí a mão vai sozinha. Pega a colher, arranca um pedaço, mastiga sem nem prestar atenção no gosto, só no movimento. A gente vive achando que a fome é um relógio biológico que avisa quando o estômago tá vazio. Mas a verdade mais incômoda que existe é que a maior parte das vezes em que a gente abre a geladeira no escuro, a gente não tá procurando comida. A gente tá procurando anestesia. Repara bem no ritual. Acontece sempre igual. O dia foi daqueles em que nada deu errado de forma catastrófica, mas tudo foi drenando a tua energia no conta-gotas invisível. Uma mensagem que demorou para ser respondida do jeito que você queria, uma conversa que deixou um gosto amargo na boca, um plano que precisou ser desmarcado, ou simplesmente o peso de existir no dia comum, sem graça, meio cinza. Você chega em casa, tira o tênis, joga a chave na mesinha da entrada e o corpo relaxa, mas a cabeça continua a milhão, rodando em looping num assunto idiota que aconteceu às 2 da tarde. O cérebro tá pedindo socorro. Ele tá exausto de pensar, exausto de ponderar, exausto de fingir que tá tudo bem. E como o pensamento não tem sabor, a gente recorre ao que tem textura. É fascinante como a comida virou o único abraço socialmente aceitável que a gente consegue dar na gente mesmo quando tá sozinho. Ninguém te julga porque você tá comendo um pacote inteiro de biscoito recheado na pia da cozinha, de luz apagada, assistindo a um vídeo qualquer no celular só pra ter um barulho de fundo. Pelo contrário, a gente chama isso de merecimento. Ah, hoje o dia foi pesado, eu mereço um docinho. Note bem esse verbo, merecer. A gente transformou o açúcar e a gordura em prêmio de consolação. Só que a gente não tá comemorando nada. A gente tá sobrevivendo à terça-feira. Epicuro, que era um grego antigo que a gente costuma entender errado, dizia uma coisa muito interessante sobre os nossos desejos. Ele separava as coisas entre o que é natural e necessário, o que é natural mas não necessário, e o que é vão e vazio. Ele defendia que o prazer verdadeiro é a ausência de dor no corpo e a serenidade na alma. Mas o que a gente faz na calada da noite é exatamente o oposto. A gente usa a comida mais pesada que encontra para soterrar a dor que a gente não tem coragem de olhar de frente. Porque olhar para a própria angústia dá trabalho. Dá medo. Se você sentar no sofá no escuro e fechar os olhos sem a TV ligada e sem nada na boca, o que vem? Vem a lista de cobranças silenciosas. Vem a sensação de que o tempo tá passando rápido demais e você tá só administrando urgências que não levam a lugar nenhum. Vem a solidão, essa visita indesejada que aparece sempre que o barulho do mundo diminui. O estômago, veja bem, é um órgão muito educado. Ele aceita tudo. Se você enfiar tristeza ali dentro, ele digere. Se você despejar ansiedade, ele processa. Se você colocar um vazio existencial em forma de brigadeiro de panela, ele dá um jeito. O corpo é um depósito leal das nossas fugas. Mas ele cobra o preço no dia seguinte, naquele peso esquisito, na digestão arrastada, na culpa matinal de quem prometeu pra si mesmo que na semana passada ia maneirar. Só que a culpa de manhã é só a continuação do mal-entendido da noite. A culpa acha que o problema é a falta de força de vontade. A culpa fica repetindo no seu ouvido: nossa, você é fraco, não consegue fechar a boca, porque você fez isso de novo. E é aí que o ciclo se fecha perfeitamente. A culpa traz o desconforto. O desconforto traz a ansiedade. E a ansiedade pede o quê? Pede comida. A gente ri para não chorar, mas é um mecanismo de defesa ancestral. O bebê nasce e a primeira coisa que ele aprende é que o alimento é sinônimo de afeto. O peito da mãe não é só comida, é calor, é segurança, e a garantia de que o mundo não vai acabar. A gente cresce, larga a chupeta, ganha documento de identidade, paga imposto, aprende a falar bonito, mas o cérebro lá no fundo continua sendo aquele neném assustado que só quer saber se tem alguém segurando a mão dele na escuridão. Quando a vida aperta e a gente se sente miúdo demais diante dos problemas, o corpo lembra do atalho mais antigo do mundo. Mastigar é viver, mastigar a calma, mastigar preenche o espaço onde o abraço não chegou. E olha que a gente não tá falando só de doce ou de fast food.
Tem gente que tem fome emocional de café forte até o coração palpitar. Tem quem ataque a tábua de frios. Tem quem coma pão puro com manteiga às 3 da manhã. O alimento é só o veículo. O que está em jogo é a incapacidade de tolerar o próprio silêncio. Spinoza, outro pensador que tentou entender por que a gente faz o que faz, dizia que tudo em nós busca perseverança na existência, o que ele chamava de conatus. A gente quer continuar existindo, quer se sentir inteiro. E quando a gente se sente esfarelando, a gente busca no mundo externo qualquer coisa que cole os pedaços de volta. Comer, nesse cenário, é uma tentativa desajeitada de se reintegrar. É como se a gente dissesse para o próprio corpo: olha, eu tô aqui, eu tô preenchido, logo eu existo. Só que passa. O pacote acaba. O prato raspa. O último pedaço de torta desce pela garganta. E aí o que sobra? A louça na pia, o gosto doce e enjoativo na boca e o silêncio que continua exatamente igualzinho ao de 10 minutos atrás, antes de você abrir a geladeira. A angústia não foi embora, ela só ganhou um companheiro de quarto pesado no seu estômago. É uma cena tão pequena, tão corriqueira, que a gente tem vergonha de admitir. A gente esconde o papel de bala no fundo da lixeira para ninguém ver, como se a gente estivesse cometendo um crime hediondo. Como se a fragilidade humana fosse proibida. Mas se a gente parar de se culpar por 5 minutos e olhar para essa cena com um pingo de clemência, dá pra ver que não é falta de vergonha na cara. É só um cansaço imenso querendo pousar em algum lugar. A verdade é que a gente vive num estado de distração tão profundo que só percebe o próprio corpo quando ele grita. Durante o dia todo, a gente é pura cabeça. A cabeça resolve problema, a cabeça atende telefone, a cabeça engole desaforo, a cabeça planeja o que vai fazer no mês que vem. O corpo vai junto só porque precisa carregar a cabeça de um lado para o outro. E aí, quando chega no fim do dia e a cabeça finalmente desliga, o corpo resolve cobrar a fatura. Ele diz: ei, eu existo. Lembra de mim. Você passou o dia inteiro fingindo que é só um cérebro com pernas. Só que em vez de escutar o que o corpo tá pedindo, que talvez seja só descanso, talvez seja um banho demorado, talvez seja só chorar um pouco no escuro, a gente taca comida. É a única linguagem que a gente aprendeu a traduzir rápido. Tem um incômodo. Põe algo para mastigar. É como se a boca virasse a única porta de entrada para consolar a casa inteira. Spinoza falava que a alegria aumenta a nossa potência de agir, enquanto a tristeza diminui. E o que a gente faz naqueles minutos em frente à porta aberta da geladeira é tentar injetar alegria à força, por via oral, porque a nossa potência de agir foi sugada pelo resto do mundo. A gente quer um atalho químico para se sentir vivo de novo. O açúcar dá aquele pico rápido, o cérebro solta a dopamina barata, a gente suspira aliviado por 30 segundos. Mas é uma alegria falsa, claro. É um empréstimo com juro abusivo que o corpo vai cobrar na manhã seguinte, com aquela sensação de ressaca moral, o estômago pesado, a digestão lenta que parece que a gente engoliu um tijolo. Tem um pensador contemporâneo, o Byung-Chul Han, que fala muito sobre essa exaustão da sociedade do desempenho, onde a gente se explora a si mesmo achando que está se realizando. A gente quer ser produtivo, quer dar conta de tudo, quer ser forte, impecável, disponível. E quando o corpo fraqueja e pede trégua, a gente se irrita com ele. Porque você tá cansado. Porque você tá ansioso de novo. Porque você tá comendo isso a essa hora. A gente trata o próprio corpo como um funcionário preguiçoso que não quer trabalhar. E a comida acaba virando, paradoxalmente, um ato de rebeldia contra essa exigência toda e, ao mesmo tempo, o castigo por não ter dado conta. É um nó na cabeça muito doido. A gente come para anestesiar a dor de ter que ser forte o tempo todo. Sabe quando você tá dirigindo na estrada e o carro começa a fazer um barulho estranho no motor? A reação normal seria parar o carro e olhar o que tá acontecendo. Mas o que a gente faz com a nossa vida? A gente aumenta o volume do rádio para parar de ouvir o barulho. A comida na madrugada é só esse rádio no talo. A gente abafa o sinal de alerta. E o pior é que a culpa que vem depois é quase pior do que a ansiedade que motivou a comilança. A gente entra no looping infernal, fica ansioso, come, sente culpa por ter comido, fica mais ansioso ainda por causa da culpa, e abre a geladeira de novo. É o ciclo perfeito da autoflagelação moderna. A gente se pune com o que deveria nutrir. Se a gente pudesse dar um passo para trás e olhar para essa cena com um mínimo de compaixão, a gente veria que não há monstros ali. Não é falta de foco, não é falta de disciplina, não é fraqueza de caráter. É só um ser humano exausto, tentando se segurar nas bordas da própria vida com os recursos que tem à mão. Às vezes, o que a gente precisa não é fechar a geladeira com força e se trancar no quarto odiando o próprio reflexo no espelho escuro. Às vezes, o que a gente precisa é ter a coragem de encarar o que tá doendo lá no fundo do peito, sem anestesia, sem açúcar, sem gordura para disfarçar. Sentar na beirada da cama, olhar para as próprias mãos e admitir: cara, hoje tá foda. Hoje eu tô esgotado. Sem julgamento.
só aceitando que a vida, às vezes, pesa mais do que os ombros aguentam. A fome vai passar quando a alma parar de correr. Até lá, se você escorregou hoje e comeu o que não devia, respira fundo. Lava esse prato, limpa o canto da boca, perdoa essa tua humanidade meio torta e vai deitar. Amanhã o sol nasce de novo, o mundo vai continuar exigindo um monte de coisas, e você vai ter mais uma chance de tentar ser mais brando consigo mesmo. É isso. Vai lá descansar. Deixa o like se chegou até o fim. Eu também não sou robô.